Vimos as 12 testemunhas que testemunharam lá em Jerusalém. Estamos vendo agora os 3 pregadores. Vimos Estevão. Estamos agora vendo Filipe. E no domingo vimos Filipe. E hoje vamos continuar com a segunda pregação de Filipe. Vamos lá. Atos 8, 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha no deserto. Ele se levantou e foi. Muito bem. A mensagem de Filipe ao oficial etíope confirma a expansão do evangelho. Notem, o evangelho começou em Jerusalém, daí começou a atingir as cidades vizinhas, Judeia, foi para Samaria e agora está atingindo um gentil, um não judeu. Ok? A pregação de Filipe é uma pregação soberanamente dirigida por Deus. Notem, a primeira pregação, Filipe vai para Samaria e realiza o seu ministério em Samaria. Aqui, um anjo do Senhor falou a Filipe. Deus tinha uma missão específica. Nessa missão específica, nós podemos perceber algumas coisas. Na história anterior, houve uma ação de Filipe buscando fazer a vontade de Deus. Agora, também fazendo a vontade de Deus, tem uma orientação especial. Bem porque anjo não podia realizar essa função. Vamos ver isso. Isaías, capítulo 6, versículo 6. Isaías 6, 6. Isaías, tendo uma visão celestial, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. O altar do holocausto, aonde era colocado o sacrifício do cordeiro, e aquela brasa tinha consumido aquele sangue. Lembrando que Jesus é o Cordeiro de Deus representado ali. Tá? Versículo 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Porque Isaías tinha dito o quê? Que ele tinha impuros lábios e ele pertencia a um povo de impuros lábios. Então, para ele poder servir a Deus, que Deus estava chamando ele para ser o profeta, os lábios dele foi tocado pela brasa do altar para ser perdoados os pecados dele. Para ele poder pregar, para ele poder profetizar. Versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: Deus, nos céus, falando com os anjos que serviam a ele: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, Isaías falando: eis-me aqui, envia-me a mim. Note, anjos, eles não têm esse papel de pregar, de evangelizar. Esse papel do homem, é uma ordem dada ao homem. E aqui nós vemos Isaías se propondo a ser essa pessoa. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ainda quando jovem, na igreja presbiteriana, a qual pertencia, a gente tinha algumas participações no culto. E um amigo meu, o Zezinho, nós conversamos e falamos: puxa, precisava a gente cantar alguma música domingo.
Ah, eu vou fazer uma música para a gente cantar. Ele pegou esse versículo 8 e fez um corinho que foi cantado naquele culto, né? E está exatamente como está a letra aqui. Bom, se a minha memória não falar, eu vou falar um trechinho. E era assim: a quem enviarei? Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Coração impuro, impuro falar, toca-me, Senhor, com brasas do altar, com brasas do altar. A quem enviarei? Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. A quem enviarei? Envia-me a mim, envia-me a mim, envia-me a mim, Senhor. Foi esse o corinho que deve ter fazer quase 50 anos, já nem. Quando eu era jovem. Por aí. Mas foi cantado só aquele dia e eu não esqueci, tá aí, ó. Ficou na memória. Tem uma hierarquia de anjos que a gente não tem muita definição na Bíblia, né? Mas aí os serafins são aqueles que estão voando, né? Em volta do Senhor e adorando, né? Isso. Isso. Isso, mas não, ali não, é a brasa do holocausto. Aonde é sacrificado o cordeiro, o sangue é derramado ali, cada pecador mata o seu cordeiro. Tá? Isso, é tudo profético. Né? Então, muito bem. Então, aqui, nós podemos ver o seguinte: a missão de pregar não é de anjo, é de homem. É nossa. Existe uma ordem específica para nós pregarmos. É que a gente gosta de terceirizar, se é o pastor que tem que pregar. Não. Todos nós temos que pregar. Né? Então, outra coisa que chama a atenção é que Deus está levando ele para longe de Samaria. Puxa, mas Samaria estava sendo evangelizada. O evangelho estava tendo sucesso lá. E o anjo de Deus vai e fala para Filipe: vai lá para o deserto, para falar só para uma pessoa. Interessante como a lógica de Deus às vezes é um pouco diferente. Ele desloca o seu porta-voz, que está evangelizando com sucesso, e manda para um lugar para evangelizar uma pessoa só no deserto. Um gentil, não um judeu. Nós vemos que Jesus dá esse exemplo. Marcos, capítulo 8, ele mesmo dá exemplo no ministério dele. Não, Marcos, capítulo 5, esse que era 8. Versículo 1, Marcos 5, 1. Entrementes chegaram a outra margem do mar, mar da Galileia, a terra dos Gerazenos. Olha só, o mar da Galileia está aqui. Jesus está do lado de cá do mar. E ele atravessa lá do outro lado do mar, para a terra dos Gerazenos, para pregar só para uma pessoa. Prega e volta. Vamos ver isso aí. Versículo 8. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Ele chega lá, o endemoniado vê Jesus chegando, e vai até Jesus. Senhor, que tenho eu contigo? Era o demônio falando, né? Espírito imundo, sai desse homem. Note, Jesus atravessa o mar da Galileia para falar para o endemoniado, expulsar o demônio dele.
Versículo 17. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Os gerazenos, vendo a libertação do endemoniado, em vez de ficar, puxa, libertou um homem que estava cativo do demônio. Mas os demônios entraram nos porcos, que era a base da economia deles. E eles escolheram os porcos a Cristo. Não quer saber de Cristo. Rogaram para Cristo se retirar da terra deles. Vai embora daqui. 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Queria ir embora também. 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Deus lhe fizera, e todos se admiravam. Ele atravessou o mar, pregou para um homem só, e esse homem divulgou o evangelho lá na região. Agora ele determina que Filipe vai para o deserto, pregue para um homem só, que vai levar o evangelho para a Etiópia. Um só. Voltando ao nosso texto, 8:27. Eis que o etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Ele foi até Jerusalém. Ele creu no Deus de Israel. Ele se converteu ao judaísmo primeiro. Mas Deus, sabendo que esse homem estava interessado, sabendo que esse homem tinha interesse em conhecer a Deus, tira Filipe da Samaria, num ministério crescente, e manda lá no deserto falar só para ele. 28. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, ele lendo o rolo do profeta Isaías, assentado, vinha lendo em voz alta. Era costume na época fazer isso. 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. 30. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Aqui está a chave para nós, meus irmãos. Como que ele entra na conversa? Compreendes o que você está lendo? Eu tenho desafiado os irmãos a evangelizar. E quanta gente que vocês conhecem que lê a Escritura, mas não entende o que está lendo. Aí está a dica. Encosta na pessoa. Você compreende o que você está lendo? É a oportunidade de falar. A oportunidade tem que ser criada, aproveitada. Oportunidade passa e pode ser perdida. Tem que ser aproveitada a oportunidade. Só que a oportunidade depende muito da nossa iniciativa. Lembrando também do antigamente, quando eu era jovem, né? Estava falando lá na igreja a respeito de evangelista. E tinha uma pessoa que era afamada na época por ser evangelista. E aonde que foi visto essa atitude de ação? Todo dia, quando ele ia trabalhar, ele trabalhava num prédio que usava elevador.
E o elevador naquela época tinha assessorista, né? Para subir, para descer, tinha uma pessoa que comandava, né? E a pergunta foi: vai subir? E ele: vou. E você? Para onde vai na sua última viagem? Ele já deu o ato. Ele aproveitou a oportunidade. Essa atenção a essa iniciativa é algo que nós precisamos. Precisamos estar atentos. Às vezes a pessoa está sedenta, está com sede. E está faltando alguém tomar alguma atitude. Eu trabalhei muitos anos em vendas. Acho que a Débora trabalha em venda ainda, né? E qual que era o lema do vendedor? A venda começa diante do não. A venda começa diante do não. Então, o não a gente já tem na mão. Então vai precisar o quê? A iniciativa. A iniciativa. Tenta analisar a pessoa. Veja onde que está a deixa. Certa vez eu fui evangelizar um advogado. Advogado, eu pensei comigo, bom, ele tem que interpretar lei, saber de lei, né? Aonde que eu comecei minha conversa com ele? Escuta, você sabia que para interpretar a Bíblia precisa usar as mesmas regras que você usa para interpretar a lei? Ah, é? Não sabia, não. Vou dar uns exemplos para você, daí eu comecei a evangelizar já. Naquele mesmo dia ele foi evangelizado. E começou como? Aproveitando uma oportunidade, criando oportunidade. Meus irmãos, é necessário. Compreendes o que vens lendo? Foi como que Filipe entrou. E Filipe, ele é afamado como evangelista. Mas como que ele começou? Primeiro, ele obedeceu a Deus. Você vê que Deus falou, vai para o deserto. Ele não discutiu, não perguntou, ele foi. Ele obedeceu. Todos nós temos uma ordem, ide. Mas eu tenho dificuldade de falar, eu não consigo. Gente, você consegue conversar com uma pessoa do seu lado? Você consegue conversar? Como você sobrevive? Você não conversa? O mínimo é isso, é numa conversa você achar o ponto. Acha o ponto. O Jean foi numa macarronada. O Jean chegou a fama dele para mim, que faz macarrão. Pô, vamos experimentar esse macarrão, né? E aí? Ali foi semeada a oportunidade de continuar a conversa. Comigo fortaleceu. Primeiro enchi a barriga. Mas é isso, gente. Compreendes o que estás lendo? Vamos pensar em conteúdo. Quem aqui não sabe que Jesus morreu pelos seus pecados? Todo mundo sabe. Quem aqui não sabe João 3? Todo mundo sabe. Quem aqui não sabe Romanos 3? Todo mundo sabe. Só esses dois textos já é o suficiente. Um deles é o suficiente. Há pouco tempo atrás, acho que um pouquinho antes de vir para cá, não, acho que eu já tinha vindo, sei lá. Quando que eu fui para o Acre, mais ou menos. Época. Me convidaram para ir no Acre. Era aniversário da Igreja Bíblica lá no Acre. E ia ter uma semana especial de aniversário.
E eu fui convidado para ser o preletor. Fui embora da porta. Na sala de espera, eu evangelizei uma senhora. Peguei o voo, evangelizei a pessoa que sentou do meu lado no avião. E por um triz, eu não evangelizo Enéas. Porque eu vi ele passar por ali, meu nome é Enéas. Olha Enéas ali, mas não consegui chegar perto dele. Oportunidade. Numa sala de espera. Num voo. Então, esse homem era temente a Deus. E ele estava aproveitando o tempo da viagem para ler as Escrituras. O Espírito Santo orienta Filipe. Filipe obedece. E aproveita a oportunidade. A interação quanto à profecia de Isaías, que é o que nós vamos ver, resulta no Evangelho de Jesus. Vamos ver lá. Versículo 31. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Essa semana que passou, no final de semana, Marcos Paulo mandou mensagem para mim. Você estava conversando com o seu colega, né? Ele falou isso que eu falo, pastor. Daí, tá aqui. Ele mandou outra para mim. Tá aqui, Marcos, vai lá. E aí, parte para cima. Aí, é isso. É isso. Se não for, não vai aproveitar a oportunidade, não vai pegar o jeito. Tem que ir. 32. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. 2. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Ele está falando em Isaías 53. Agora veja só a soberania de Deus. Deus manda um anjo, fala para o Filipe: vai lá para o deserto. Ele nem questionou, já foi. Chegando lá, o Espírito toca nele. Corre atrás do carro dele. Escuta ele lendo. Lendo esse texto, que era a porta de entrada, a oportunidade que Deus está dando. Isaías 53, versículo 7. Era o texto que ele estava lendo. Isso é 600 anos? Não. Esse texto foi profetizando 740 anos antes de Jesus. Só que aqui, nós já estamos aqui na igreja, né? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. 8. Por juízo opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem nela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Gente, a profecia da crucificação de Jesus, do sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. Era esse o texto que o etíope estava lendo. E Deus coloca Filipe naquele instante da leitura desse texto correndo do lado. Note, a oportunidade, até a oportunidade é Deus que cria. O que depende? De nós estarmos atentos e aproveitar a oportunidade. A ordem já tem, ide e pregai.
Meus irmãos, com essa dica, vocês teriam condições de falar de Jesus. Olha, Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é aquele que foi profetizado para morrer pelos nossos pecados. Ele se deu por nós. Derramou do seu sangue. Daí você poderia ler Isaías 53 inteiro. Provavelmente Filipe deve ter feito isso. Poderia ter ido para Salmo 22. Provavelmente ele tenha feito isso. Poderia ter falado dos acontecimentos que aconteceram em Pentecostes, a promessa. Ele deve ter feito isso. Tanto que a coisa foi culminar num batismo. E tudo isso que ele falou, que ele fez, já foi pregado, ensinado, falado, tudo aqui. Ou seja, vocês podem fazer isso também. Como poderei entender se alguém não me ensinar? Quem é esse alguém? Agora, quem responde pelos oráculos de Deus? Cada um de nós. Você responde. Você responde. Mateus 28, 18. Só para mostrar porque você responde. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem toda a autoridade. Essa autoridade ele está dirigindo para quem? E para quê? 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aí. Ide. Ide, pregai. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco, você não está sozinho, todos os dias, até a consumação do século. Filipe não se sentia só. Você não deve se sentir só. Tem que existir ação, obediência, devoção. Você crê que Jesus é a vida eterna? Se você crê, por que você está permitindo pessoas irem para o inferno do seu lado? Não fala nada. De ontem para hoje, sem brincadeira, se eu não vi pelo menos 6 óbitos que aparecem no Face. Aqui, não é por aí não, aqui. E aí? O etíope estava lendo, e isso era a mão de Deus agindo. A cada momento, dando oportunidade para evangelizar. Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Aqui que está o clímax da conversa para declarar o evangelho. Começa a puxar a conversa com a pessoa. Ela vai acabar fazendo uma pergunta. Só que cuidado com as perguntas que vêm. Porque tem um lado espiritual que nós temos que estar atentos. O diabo cega o entendimento para que não creiam. E daí as perguntas que podem vir, inspiradas pelo maligno, pode ser para dirigir para uma conversa que não é evangelística. Ah, mas com quem que Caim casou? Meu Jesus do céu!
pouco importa com quem Caim casou na hora do evangelismo. Não é uma pergunta, não, mas a pergunta que a pessoa está fazendo é uma pergunta real, ele tem essa dúvida. O diabo está usando a mente dele para ter a dúvida que vai desviar do assunto do sangue de Jesus para a remissão do pecado dela. Esse é o ponto, temos que estar atento para essas coisas. Não tem espaço para todas as perguntas, tem que ser as perguntas que conduzem a Cristo. E Filipe fez o quê? Versículo 35. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Anunciou-lhe a Jesus. Está aqui. Anunciou-lhe a Jesus. Não deixa a conversa ir para lá e para cá. É Jesus. Não pode ser desviado do assunto. O inimigo age. Só para refrescar a memória. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Estão todos perdidos, estão todos filhos do diabo, estão mortos em seus delitos e pecados, estão caminhando para o inferno. E o diabo está encobrindo o evangelho para que não creiam. Versículo 4. Nos quais o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Ele cega o entendimento. Para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ele quer bloquear. Ele não quer permitir que a palavra da salvação chegue. Ele bloqueia. Então, enquanto você está tentando evangelizar, vai orando mentalmente pela pessoa. Senhor, abre os ouvidos, abre os olhos, dá entendimento. Não permita que Satanás leve vantagem. Vai orando. Versículo 36. 8:36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Quem impede que seja eu batizado? 37. Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. 38. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Está aí. Tem um desafio para os irmãos. Uma só vida. Até o final do ano. E no dia do batismo dessa vida, você que levou essa pessoa a Cristo vai descer as águas com ele para batizar. Junto comigo. Esse é o ponto. A oportunidade está aí, a ordem está aí, e a resposta é você. A quem enviarei? Envia-me a mim. Essa é a questão, meus irmãos. O resultado foi a fé depositada em Cristo e a identificação pelo batismo. 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco,
E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Aí me levou uma questão doutrinária, só vou comentar para os irmãos entenderem. Quem abriu a porta para os gentios foi Pedro, pregando a Cornélio. Só que aqui foi antes do Cornélio. Só que aqui não teve impacto nenhum na igreja. O etíope foi alcançado sozinho no deserto, indo para a Etiópia. Não teve impacto nenhum da conversão do gentio, porque não teve contato. Ele foi evangelizado e foi embora cheio de júbilo, de alegria. Ah, agora eu sou de Cristo. A obra foi completada. Mas precisaria, depois que nós vamos ver, a questão de Cornélio. Onde um gentio é evangelizado diante da igreja dos judeus crentes, e aquilo é confirmado. Nós vamos ver isso com detalhes. E Filipe, voltando lá, e Filipe, de novo, ação direta de Deus. Terminou, evangelizou, batizou, foi arrebatado. O céu? Não. Tem coisa para fazer aqui. Versículo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, 32 quilômetros dali. Começou a pregar lá. Depois foi passando além, evangelizava todas as cidades, foi de cidade em cidade, partindo de Azoto, até chegar na Cesareia. Quando ele chegou na Cesareia, Filipe, agora você vai trabalhar aqui. Puxa, mas Filipe ficou lá na Cesareia. Capítulo 21, versículo 8, de Atos. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, olha só, está morando lá na Cesareia, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Ué, é o Filipe. Só que esse texto aqui está 20 anos depois. Ele foi para Cesareia e lá ficou morando. Já fazia 20 anos que ele estava lá. Deus tinha um lugar para ele ficar. E lá ele ficou. Essa é a questão. Mas você vê a disposição de alma de Filipe. Foi para Jerusalém, a coisa pressionou, foi para Samaria. Deus usou ele, vai falar para o etíope, envia ele para Azoto. O texto esclarece, foi arrebatado. E dá a entender que ele se deu conta que estava lá. Aí ele começou a ir de cidade em cidade até chegar na Cesareia. Deus tem um plano. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Mas Ele tem uma ordem para todos nós. Gente, a ordem é para todos nós. Não entra nessa filosofia que o mundo está pregando, que precisamos respeitar o próximo. Se ele é budista, deixa ele budista. Se ele é espírita, deixa ele espírita. Se ele... Não, gente, isso é Satanás falando no seu ouvido. Deixe ele ir respeitosamente para o inferno, é isso que estão falando. Ah, mas se eu falar, vai achar ruim, vou ter problema. Ué, eles não tiveram muito problema? Não acharam ruim? Um monte de gente não achou ruim? Mas teve muitos que foram alcançados. Em Samaria, muitos creram. Em Jerusalém, muitos creram. Na Judéia, muitos creram. Na Cesareia, em 20 anos de ministério de Filipe, muitos devem ter crido. Eu falei com uma filha, eu sou cardealista, e
para mim, todo mundo é só, todo mundo é céu, acredito na vida. Uhum. Eu fiquei firme, falei, coloquei, tudo no final foi assim. Aí passou o evangelismo para ela. Né? Uhum. Aí ela interessou no assunto, entendeu? E faça que eu vou te dar com carinho. Isso. Quando eu estive dando aula lá em Itajubá, na igreja lá de Itajubá, eu estava falando dessas pessoas difíceis de alcançar. E daí eu estava falando, puxa, imagina só você falar para essas pessoas que vão nesses lugares retirados, e vai tomar banho de cachoeira, e vai arrumar lugar para o disco voador descer, e tal. O que é o ser humano? E o senhor que eu estava conversando falou para mim, eu era um desses. Eu viajava o Brasil inteiro e procurava cachoeira em todo lugar para tomar banho de cachoeira. E eu acreditava em OVNI e estava esperando o OVNI descer, fazia lugar para descer o OVNI. E agora, ele é crente lá, era um dos meus alunos. Só que eu não sabia. A hora que eu falei aquilo, ele falou, eu era um desses. Eu era um desses. Então, quem era você antes de Cristo? Quem era você antes de Cristo? Veja a obra de Cristo aí. Quem era? Quem você era, Ademir? Você me falou que você foi hippie. Hippie, isso. Você ficava na praça fazendo aquelas coisinhas? Fazia, isso. 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 E está aqui, olha. A gente passa na praça, olha aquela pessoa ali fazendo pulseirinha, aquelas coisas. Ah, mas não vai ter jeito, não. Tem. Aquele lá tá meio maluco, tá esperando o disco voador. Tem jeito. Meu amigo falecido Elias, meu irmão, ele era tremendamente católico, mas demais. Quando ele se converteu, eu precisei conter ele. Lá no bairro do Alvinópolis, tem uma igreja católica, que fica no alto do Alvinópolis. E ela tem um arco, mas enorme, você enxerga em qualquer lugar da cidade. Uma cruz lá em cima, você enxerga a cidade inteira. E o Elias falou para mim, eu vou subir e vou amarrar uma faixa que vem até o chão, aqui embaixo escrito hipócrita. Eu tive que tirar a cabeça dele, porque ele ia subir, pô. Falei, não faz isso, não vai adiantar isso. Ele tinha se convertido. Isso aí, meus irmãos. Precisamos levar a sério, muito a sério, a ordem que o Senhor deixou para nós. Amém? Ok. Vamos ficar em pé, vamos orar? Tá me filmando? Ai. Oremos. Senhor, agradecemos o privilégio de sermos teus filhos, amados e resgatados por ti, e que possamos, Senhor, na força e no poder do Senhor, cumprir obedientemente a tua vontade de proclamar o evangelho da salvação. Que as oportunidades sejam debaixo da sua soberana escolha e que a oportunidade seja criada pelo teu Espírito. E que nós, meros pecadores, transformados por ti, possamos ser o instrumento que carrega essa mensagem de vida e vida eterna. Usa-nos, Senhor, para o louvor da sua glória, para que essas pessoas incautas, perdidas, possam ainda ser salvas e alcançadas e fazer parte do teu corpo, a Igreja de Cristo. Que assim seja,
a partir de cada um de nós. E que possamos te louvar, Senhor, ainda este ano com vidas resgatadas. No nome de Jesus Cristo. Amém. E que o amor de Deus o Pai, amor manifesto na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, que tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas a cada dia, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, a nos consolar, a nos ensinar e nos guardar até o dia de estarmos contigo. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos?